passaram vergonha, viu? Olha, o Procurador-Geral da República, o Gonê, vai ter trabalho, viu? Mas como vai ter trabalho? Porque os bolsonaristas não param de cometer crimes. Tem um dos filhos do Bolsonaro que, se não prender logo, olha, ele tá adoidado, ele não para. Cada semana ele comete um crime novo. Tô falando do Eduardo Bolsonaro, tá? Hoje, dos filhos do Bolsonaro, ele é o mais perigoso, porque ele é o que mais comete crimes em série. O Eduardo Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos dizer que o Brasil era uma narcoditadura e pedir para que os congressistas americanos votassem sanções econômicas contra o Brasil. Não satisfeito, voltou aos Estados Unidos, foi lá, fez um púlpito ali na frente do Congresso, ele foi barrado no Congresso americano e ele discursou dizendo que o Brasil era uma ditadura e pediu novamente aos parlamentares americanos, dessa vez ele articulou com eles diretamente para que o Brasil sofresse sanções. Isso é crime de traição à pátria, tá? Dá 20 anos de jaula esse crime do Eduardo Bolsonaro. Não foi só ele. Nessas duas viagens estavam com ele a Júlia Zanata, estavam com ele outros parlamentares bolsonaristas, né? Estava o Gustavo Geyer, estava o Magno Malta, Zé Trovão, aquele Van Hatten, vários estavam com ele. Pois bem, logo depois, o Eduardo Bolsonaro passou a articular internacionalmente um ataque ao STF. E aí, obviamente, você pode falar, nossa, Thiago, mas isso ele fez nos bastidores. Fez, a gente sabe que é ele, mas ele fez. É ele quem começou a articular ali os ataques do Elon Musk e agora do Milley ao STF. O Milley e o Elon Musk se encontraram no Texas e eles disseram que o encontro foi para discutir como peitar o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Olha, com o governo Milley na Argentina, está passando do tempo do Brasil usar o tamanho da sua economia para começar a mandar uns recados para o Milley, porque não pode aceitar o governo Lula, que tem que ser um governo soberano, o Brasil tem que ser um país soberano, não pode começar a aceitar que a Argentina, que votou no Milley, os argentinos de bem não tem culpa, mas a maioria lá da população votou no Milley ou se omitiu para que ele fosse presidente, até ganhou com uma boa vantagem, e ele está usando isso para ajudar terroristas do Brasil. A democracia do Brasil é mais importante, a soberania do Brasil, do que a Argentina. Concorda ou não? Então tá na hora do Brasil começar a mandar uns recados diretos aí pro Milley, viu? Porque se você deixar os fascistas... É assim que funciona o nazi e o fascista. Eles começam, se ninguém faz nada, eles vão aumentando, se ninguém faz nada, eles vão se empoderando. E hoje eles estão extremamente empoderados. Eu recebi aí nas últimas 24 horas mais de 80 ameaças de nazistas no Twitter. Mais de 80 ameaçando aí que se me encontrarem na rua vão me matar e coisas do tipo. Mais de 80. Lembre-se, esses são os que têm Twitter e que vão lá e se sentem empoderados o suficientes para publicamente ameaçar alguém. Imagina os que não, os que trabalham como garçom num restaurante, como cozinheiro, os que te servem, etc. E você não sabe e vão me reconhecer quando eu estiver no Brasil, podem fazer o que quiserem aí contra mim sem eu nem saber. Porque tem uns que falam, vou chegar e eu vou te espancar no meio da rua. Tem outros que não. Tem uns que nem tem Twitter. Esse é o nível de ódio que tá. Eles estão empoderados, os nazistas, tá? E aí o que acontece? O Eduardo Bolsonaro, no meio de todo esse empoderamento, se sentiu muito confortável para usar dinheiro público e ir para a Holanda. Ele foi para a Holanda para quê? Para fumar maconha, que o Eduardo gosta de uma maconha? Não sei, ele diz que não gosta mais, mas lá é legal, né? Ele quer que no Brasil seja o mais ilegal possível, né? Engraçado, o governo Bolsonaro quer que seja bem ilegal para as facções criminosas que o Bolsonaro financiou com o decreto de armas para que essas facções continuem lucrando. E aí eles vão lá para países onde a maconha é legalizada, que coisa, né? Aí eles foram lá porque lá também fica o Tribunal de Haia, na Holanda. E aí foram discursar, também foram a Bruxelas, os bolsonaristas, para discursar, dizem que discursaram na ONU. Passaram uma vergonha. Olha, eu vou falar, tá na hora da ONU parar de alugar suas salas para qualquer nazista, né? Para. Ah, não, nós estamos aqui, somos democratas. Mas, faz um filtro aí, né? Porque, olha, qualquer um hoje aluga uma sala na ONU e diz que discursou na ONU e diz que, olha, todo mundo lá na ONU concordou comigo. Aí a Júlia Zanata foi lá dizer que o Brasil é uma ditadura, dizer que, olha, temos mais de 1.400 presos políticos no Brasil. O Eduardo Bolsonaro foi lá dizer que o Brasil é uma ditadura, que temos muitos presos políticos no Brasil, que é uma ditadura da toga, que o Alexandre de Moraes é um ditador, que quem manda no Brasil é o Alexandre de Moraes, tudo mais. Só esqueceram de mostrar um negócio. O discurso deles
Teve um no Parlamento Europeu, lá em Bruxelas. Eu falei ONU, na ONU é na Suíça. Em Bruxelas, na Bélgica, é o Parlamento Europeu. O discurso deles no Parlamento Europeu, a sala estava, dá para ver aqui, vazia. Não tem ninguém sentado nas cadeirinhas. Absolutamente ninguém. Pro azar deles, tem um reflexo ali na foto, aí o Jamil Chad do UOL, que inclusive ele sim trabalha na ONU e no Parlamento Europeu, ele mora na Suíça e está sempre em Bruxelas também cobrindo a geopolítica, ele conhecia a sala, ele já foi direto olhar ali no reflexo. Será que estava cheio? Enquanto os bolsonaristas estavam ali, Bolsonaro aqui, será que estava cheio? Pois bem, não, aqui o Eduardo Bolsonaro e tudo mais. Não, ele estava falando para uma sala vazia. Passou vergonha lá na ONU. Segundo o Jamil Chad, só estavam ali alguns poucos parlamentares da União Europeia que são de extrema-direita. Os outros não estavam ali. Ninguém quis ali ver o discurso dos bolsonaristas no Parlamento Europeu. E, novamente, eles conseguem ali uma salinha, qualquer deputado aí do parlamento pode pegar ali uma salinha e falar, vou fazer um evento aqui tal dia. E aí eles conseguem. Então, e aí eles ficam chancelados, dizendo, olha, eu falei ali no Parlamento Europeu, como o Nicolas Ferreira falou numa sala que foi alugada também por um evento de extrema-direita na ONU faz alguns meses. Aí ele falou, discursei na ONU e expus o governo Lula. Eles ganham muito seguidor fazendo isso porque os bolsonaristas realmente acreditam que eles estão lá fazendo e acontecendo e não estão. Não estão. O que eles estão fazendo é passando vergonha. Antes ele passou na Espanha para conversar aqui com o filho de um dos porta-vozes do Hitler. Esse aqui é filho de um dos porta-vozes do Hitler. É mais um apito de cachorro para eles mostrarem para os nazistas do mundo inteiro, olha, sou um de vocês. E aí toda aquela articulação neonazista que acontece no mundo inteiro reconhece, opa, peraí, no Brasil os nossos amigos nazistas são quem? Família Bolsonaro. É assim que é esse o recado que eles mandam, tirando foto com nazista, viu? Olha isso aqui. Direitos humanos, crime contra a humanidade, pessoas que estão sendo torturadas, inclusive pessoas que chegaram a ser assassinadas dentro do presídio sem ter nenhum tipo de julgamento e sendo inocente. Com certeza, né? O caso mais notório é o caso do Clériston, que há meses esperava para ser solto, inclusive com parecer favorável da acusação da PGR para que ele fosse solto, e Alexandre de Moraes sequer analisou esse pedido, né? Isso daí é uma clara violação de direitos humanos. Poderia estar ainda o caso do Felipe Martins, preso por ir aos Estados Unidos, quando na verdade nunca foi para lá, inclusive com provas nas redes sociais, documentos da Latam, dentre outros. E finalizo aqui, antes de passar para o Polon, dizendo que nós estamos aqui para defender pessoas que morreram, pessoas que estão presas injustamente, pessoas torturadas psicologicamente. Não tal qual fez o PSOL, que há um tempo atrás veio aqui nesse mesmo local tentar imputar a pecha de ditador ao governador de São Paulo, Tarcísio, e ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Lembrando que esse Derrite aí é amigo e indicação do Eduardo Bolsonaro, tá? Lembra disso. E que o PSOL foi lá depois do governo Tarcísio ter matado mais de 60 pessoas e o Tarcísio falar que, e daí? E eu com isso? Aí o PSOL foi lá e falou, peraí, tá cometendo aí, tá cometendo um monte de assassinato o governo dele. Já que o Eduardo Bolsonaro citou o Clériston, que foi preso e tal, coitadinho, estava esperando para ser solto. O Clériston quebrou vidraças, espelhos, móveis, lixeiras, destruiu computadores, câmeras de segurança, quebrou obras de arte de valor inestimável, queimou uma viatura da Polícia Legislativa e tentou atear fogo no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Esse é o Clériston, que ele diz aí que era um inocente, que morreu na prisão e que, olha, a acusação tinha um parecer para que ele fosse solto. A acusação era o Augusto Aras, que é cúmplice desses crimes todos e que eu lembro muito bem no discurso de posse do Gonê. O Gonê falou que ele ia para cima, não citou o nome, obviamente, mas falou que ia para cima de todos os que se omitiram antes, durante e depois do golpe de Estado. Ele estava citando diretamente ali, era um aceno, ele estava apontando diretamente ali para o senhor Augusto Aras, que foi cúmplice por omissão. Então, não tenha dúvidas de que isso tudo está sendo investigado nesse exato momento, porque é investigado 7 dias por semana pela Procuradoria-Geral da República. São muitos alvos aí, são muitas investigações, mas vai pegar todo mundo, não vai ficar pedra sobre pedra. Os bolsonaristas estão tentando aí convencer o Centrão de todas as maneiras para que tenha um movimento de anistia. E essa tentativa deles aí de usar o Elon Musk,
usar o Milei, usar aí o Donald Trump, vão usar outros aí, o chanceler de Israel também já atacou o Lula várias vezes. Essa tentativa aí de usar todos os nazifascistas do mundo para pressionar o STF é uma tentativa para que tenha anistia para o chefão da quadrilha. Eu falei aqui na semana passada, repito, se o Alexandre quiser que isso acalme, que apaziguar, tem que prender o chefão o quanto antes. O quanto antes prender o chefão da quadrilha, antes vai parar o chororô. Mas, Thiago, quando prender o Bolsonaro, aí é que eles vão surtar mesmo. Vão, por um tempo. Depois, eles vão acabar presos também. E aí, na cadeia, bom, algumas do Brasil têm celular. Não tem, mas a maioria não tem celular. E eles não vão mais chorar. Quando eles estiverem todos presos, não vão mais chorar. E depois da prisão do Bolsonaro, vai acontecer a morte política do Bolsonaro. Por quê? Porque vão surgir aí vários tentando o lugar do Bolsonaro. Nesse final de semana saiu uma matéria na imprensa que é também o Bolsonaro usando seus assessores de imprensa na grande mídia, dizendo o seguinte, que o Bolsonaro está irritado com o governador de Goiás, Caiado, porque o Caiado está fazendo muitos acenos nacionais. E o Bolsonaro acha que ele estará elegível em 2026 e que o Caiado tem que calar a boca e tem que ficar quietinho no seu canto. Porque o candidato do bolsonarismo para 2026 não é o Tarcísio, não é o Zema, não é o Ratinho Júnior, não é a Michele, é o Jair Bolsonaro. Mandou esse recado via imprensa, saiu matéria no Metrópolis aí do Bolsonaro, isso é assessoria de imprensa, tá? Sai direto do celular do Jair Bolsonaro, ou do Carlos, ou do Weingarten, para as páginas do portal, ali uma ameaça velada ao Caiado, dizendo, ó, você vai perder apoio do bolsonarismo aí, viu? Você tá aí tentando tirar o lugar do chefão? Veja, mesmo inelegível, o Bolsonaro ainda dá recados aí, dizendo, não, o candidato à presidência tem que ser eu. Porque ele está super confiante, ele está apavorado, com o medo de ser preso aí iminentemente, mas ele está super confiante de que quando o Trump ganhar a eleição, ele vai conseguir reverter isso aí. Tem gente aí que diz nos Estados Unidos que tem uma chance aí de ter uma guerra maior, porque talvez essa seja a saída que o Biden arrume, e lá nos Estados Unidos isso é notório, isso na história aí do último século, até do comecinho desse século, isso é notório. Presidentes que inventam guerras conseguem aumentar sua popularidade. Nos Estados Unidos, isso nunca foi exceção, essa é a regra. Nunca teve uma exceção a essa regra. Nunca teve um presidente americano que inventou uma guerra ali, e aí estava nessa guerra, e aí toda a imprensa fala de guerra, e ele não subiu sua popularidade assim, numa velocidade muito rápida. Pode até ser que depois, como aconteceu com o Bush, depois de muitos anos de guerra, a popularidade vai baixando. Ou depois até quando o Bush começou a guerra no Iraque, depois de poucos meses já foi baixando a popularidade dele. Porém, o que acontece é que o Biden não precisa de muito tempo. Ele precisa de alguns meses aí de popularidade alta para que ele consiga ganhar do Trump, e aí ele fica mais 4 anos, e aí ele barra aí a extrema-direita pelo menos por 4 anos. Daqui 4 anos volta, não tenha dúvida, em 2028 o Trump vai tentar ser candidato de novo. Se não for ele, vai ser o DeSantis, que é o governador da Flórida, que também tem muitos seguidores na extrema-direita, e daqui 4 anos vai ter mais ainda. Obviamente, aí pelo menos não vai ser o Biden, que é um candidato fraquíssimo contra eles, mas pausa aí por 4 anos a intentona golpista, também pausa no Brasil, porque a estratégia do Bolsonaro depende 80% do Trump ser eleito. Se o Trump não for eleito nos Estados Unidos, a estratégia do Bolsonaro aí de médio e longo prazo vai para o espaço. A de curto prazo é o quê? Eles continuarem aí uma pressão internacional, porque eles acreditam que, tendo pressão internacional, o Alexandre de Moraes não vai mais autorizar operações contra eles, não vai mais autorizar a prisão de gente aí que está na cúpula do bolsonarismo. Eles acham isso, e eu fico pasmo como eles são imbecis. Por quê? Porque eles começaram aí nas últimas semanas, e não teve nenhuma operação nas últimas semanas, só que teve época no ano passado que ficou 3, 4 meses sem ter operação. E aí, de repente, pum, vinha uma atrás da outra. Era uma bomba atrás da outra. Então agora aconteceu, em janeiro a polícia fez uma operação contra o Carlos Jordi, aí em fevereiro fez operação contra o Carlos Bolsonaro, contra o Jair Bolsonaro, contra o Ramagem, contra alguns outros, aí fez operação contra o Braga Neto, contra vários aí, generais e tudo mais, e aí agora a polícia está analisando as provas que conseguiu nessas operações. Já, o que teremos? Novas operações, muitas aí possivelmente com prisões. Então,
calma, viu? A coisa vai ficar bem feia para esses fascistas. Eles estão aí empoderados, mas muito em breve serão presos. O que a gente clama aí é que eles sejam presos o quanto antes, porque quanto antes eles forem presos, antes acaba o mal do fascismo no Brasil. Lembre-se, o Alexandre de Moraes já falou, não vai ter apaziguamento não, vai ser enfrentamento contra esses fascistas. Peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!